As informações do programa a seguir não dispensam os cuidados e orientações médicas e de outros profissionais da saúde. Fique agora com o programa Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Muito boa noite para todo mundo e nós vamos continuar aqui falando sobre essa questão da fé, do poder que a fé tem na vida de cada um de nós. Os dois primeiros programas dessa série, eles foram mais dedicados a experiências próprias do terapeuta Luiz de Vitro. E para quem não me conhece, eu sou o terapeuta Luiz de Vitro, eu trabalho com acupuntura, eu sou pós-graduado em acupuntura, eu sou quiropraxista, também sou mestre em Reiki e massoterapeuta. E eu convido a todos vocês que estão gostando, que se interessam por esse tema e querem que essa mensagem chegue a mais pessoas, então compartilha com essas pessoas no grupo de WhatsApp, no grupo da família, para que essa mensagem também toque as pessoas e às vezes é uma mensagem que elas estão precisando ouvir nesse momento, tá? E eu vou pedir também para que vocês curtam o vídeo, Curtam o vídeo, se inscrevam aqui no canal, ativem ali o sininho, a parte do sininho, porque aí toda vez que tiver novos programas aqui do Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, vocês vão receber o aviso do vídeo. E eu quero agradecer a todo o pessoal aqui, que esse programa ele só é possível devido a toda a estrutura aqui da Web Rádio Fraternal. Então quero agradecer ao meu amigo, nosso cameraman, o Jefferson, ao Ricardo e a todo o pessoal aqui da rádio por toda a estrutura que faz com que esse trabalho aqui seja possível. Então hoje a gente vai continuar falando sobre a questão da fé, E é muito interessante porque a medicina já tem um nome para o poder que a fé pode ter na nossa saúde. Não sei se vocês sabem, mas esse nome, esse termo, se chama placebo. O que seria o efeito placebo? O efeito placebo é quando uma pessoa ela toma um comprimido de açúcar, de sal, de farinha, de qualquer coisa, e mesmo assim ela melhora. Sem ter tomado nem nada que tinha química ali, ela melhora, Então, tem este livro aqui, que eu estudei muito esse livro para preparar todo esse conteúdo para vocês, para trazer esse tema sobre a fé para vocês, que é um livro do Dr. Joe Dispenza. Ele é um quiroprata, que também depois fez todo um aprofundamento em neurociência, e o nome do livro é Você é o Placebo, Você é o Placebo. E o livro ele ensina esse poder da gente curar a si mesmo, o poder de curar a si mesmo. Então, olha que interessante alguns dos tópicos que a gente vai discutir aqui. Então, assim, só para vocês terem um panorama geral, quando um medicamento ele vai ser lançado, uma vacina vai ser lançada, vamos supor, a gente tem um grupo que recebe a vacina, que recebe o medicamento, e a gente tem um outro grupo que recebe nada, recebe farinha, recebe açúcar ali dentro do comprimido. Recebe, então, o que a gente chama de placebo, E acontece que quem recebe a medicação, quem toma a medicação, dentro desse grupo, vamos supor que tenha 5 pessoas, 10 pessoas, os estudos mostram que 70%, 80%, 90%, pessoas que tomaram a medicação, elas melhoram. Então, aí eles conseguem comprovar, que aquela medicação foi eficiente. 70%, 65%, 70%, 80%, 90% da pessoa que tomou ali a medicação melhorou. Então, aquela medicação surtiu efeito. Só que acontece que eles pegam um grupo que eles chamam de grupo de controle. Esse grupo de controle também tem 5 a 10 pessoas. E eles dão lá o que eles chamam de placebo, uma coisa que não funciona, que não serve para nada. Só para ver se realmente o medicamento é eficiente ou se as pessoas estão se curando porque elas estão acreditando que elas estão melhorando. E vocês sabem o quanto que dentro desse grupo as pessoas melhoram? Se eu falasse para vocês 3, 2, 5%,
já não seria assustador, entre aspas? Porque a pessoa está tomando açúcar ali, está tomando sal, está tomando farinha, e mesmo assim está melhorando, sendo que o outro está tendo que tomar algo químico, bioquímico ali para melhorar. Já seria assustador, não é? Só que as pesquisas mostram, e aí eu vou citar aqui um documentário para vocês, que é o documentário chamado Heal, o Poder da Mente, um documentário que anteriormente estava no Netflix, mas hoje em dia vocês podem achar facilmente no YouTube, mostra que 5%, 10%, 15%, dependendo do medicamento, 20, 30, 40, 80, 85, 90% das pessoas que tomaram placebo, que tomaram um medicamento que não tinha nada ali dentro, melhoraram. Como que a gente explica isso? Né? Então, o Dr. Joe Dispenza, ele fez todo um estudo para procurar explicar isso, né? E por que que ele foi por esse caminho? E aí eu me identifiquei demais com ele, porque uma das terapias, uma das práticas integrativas e complementares que eu mais gosto é a quiropraxia. E o Dr. Joe Dispenza, ele é quiroprata, né? E ele conta, né, através da história dele, que ele era um triatleta, né? Ele também praticava triatlo, e ele estava numa corrida, né, de bicicleta, que o triatlo, para quem não sabe, é a pedalar, né, a bicicleta, a corrida e mais a natação. Isso é o triatlo. E aí ele estava lá na bicicleta, numa prova de triatlo, veio um carro, percebeu que estava tendo a prova e atropelou ele. E na hora que atropelou ele, ele fraturou 7 vértebras. E devido a essa fratura, os médicos falaram para ele que ele teria que fazer uma cirurgia e colocar uma haste chamada haste de Harrington para imobilizar a coluna e, com muita sorte, voltaria a andar. Olha só. E com muita sorte, ele voltaria a andar. Só que por ser um estudioso de quiropraxia e já saber como a coluna funcionava e já estar dentro desta área das terapias complementares e integrativas, ele decidiu testar o poder da mente dele, ele decidiu testar a fé dele. E aí ele começou, todos os dias, ele foi para casa de amigos dele, e ele começou todos os dias a mentalizar a coluna dele sendo reconstruída. Todos os dias ele mentalizava a mesma coisa. E ele falou que demorou demais, né, mais de um mês, para ele começar a conseguir mentalizar e não vinha o medo que o médico tinha falado para ele que ele não ia voltar a andar, que ele ia ter que fazer cirurgia, que ele queria ter que colocar haste, que se ele não colocasse haste não ia resolver. Então ele mentalizava a coluna dele se regenerando. Até chegar um momento que ele conseguiu fazer toda a mentalização e não sentir nada de medo, não sentir nada de preocupação, não sentir nada de ansiedade. E junto a tudo isso, ele colocou também uma mudança na dieta dele, né? Ele mudou a forma com que ele estava se alimentando e ele pediu para alguns terapeutas de tempos em tempos e aplicar nele técnicas energéticas, como por exemplo um passe ou um reiki. Acontece que depois de 3 meses, a coluna do Joe Dispenza estava 100% regenerada e ele voltou a andar. E até hoje, segundo os relatos dele aqui do livro, pouquíssimas vezes, pouquíssimos dias ele sente algum tipo de dor nas costas, né? Então isso é para a gente começar a entender o quanto a nossa mente pode ser poderosa, né? E antes que ele relata aqui é que depois que a mentalização da regeneração da coluna deu certo, ele começou a imaginar como ia ser a vida dele, como ele iria se sentir com a coluna regenerada, o que ele poderia fazer no dia a dia dele novamente. Então, a gente vai fazer uma breve pausa aqui. Eu espero que vocês estejam curiosos e interessados pelo tema, porque no próximo bloco a gente vai aprofundar ainda mais essa questão do poder da mente, do poder que a nossa fé pode ter para se curar e para regenerar uma doença.
estamos apresentando Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, com Luiz De Vitro. Voltamos a apresentar Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio. Então, pessoal, estamos aqui no nosso segundo bloco, então muito boa noite para quem está chegando agora e para quem já estava nos acompanhando. Vamos começar a explicar um pouquinho como funciona o efeito placebo. E aqui eu já deixo claro um parênteses muito importante. Para quem não sabe, existe também o efeito nocebo. Vocês sabiam disso? Assim como os estudos mostram que o placebo funciona para o positivo, ele também funciona para o negativo. Se você pensar negativo, achar que vai acontecer algo ruim, essa coisa, esse algo, realmente tem uma tendência muito maior de acontecer. Sabe por quê? Olha só. Um dos relatos que a gente tem aqui dentro desse livro é de uma pessoa que achou que estava tendo overdose de placebo. Por quê? Ela estava tomando um medicamento antidepressivo, né? Só que esse medicamento, na verdade, ela não sabia, ela estava no grupo de controle. O medicamento que ela estava tomando era placebo. E aí ela discutiu muito grave com a namorada, né? Esse rapaz discutiu de uma forma muito grave com a namorada. E aí ele resolveu que ele iria se matar. E aí ele pegou 9, 10 comprimidos, né? E tomou uma vez. E aí começou a dar taquicardia, disparou o coração, faltou ar, ele estava com a sensação de que ele ia desmaiar, gritou, e aí a vizinha veio, correu, ele levou para o pronto-socorro. E aí quando chegou lá no pronto-socorro, os médicos perguntaram: o que aconteceu, o que você fez? Aí ele falou: eu tentei me matar com esse comprimido aqui e tal. E aí os médicos olharam, ficaram curiosos, falaram assim: tá, mas isso daqui é um medicamento ainda em teste, né? Então vamos ligar para o número aqui do laboratório, né? E pedir para conversar com o médico, com o farmacêutico também responsável. E aí descobriram que ele estava no grupo de controle. E aí o médico foi lá no pronto-socorro, conversou com o rapaz e falou assim: então, é o seguinte, ó, a única coisa é que não tem por que você tá achando que você vai morrer, perdendo ar, coração disparado, né? Pressão caiu, tudo está acontecendo se você está tomando um negócio de farinha. E na hora que o médico explicou para ele, convenceu ele de que o que ele estava tomando não tinha efeito nenhum, todos os sinais dele voltaram ao normal. Então olha só como a mente da pessoa também foi capaz de gerar uma doença. Assim como existem vários exemplos aqui nesse livro de pessoas que, por exemplo, em vilarejos lá na África, que foi feito o bonequinho de voodoo dela, ela olhou e descobriu que tinha feito o bonequinho de voodoo dela e ela acreditou tanto que aquele bonequinho era dela que ela teve um problema de saúde naquela região. Ela desenvolveu uma doença naquela região, porque a mente acreditou que ela tinha um problema naquela região. Então vejam o quanto a nossa mente pode influenciar. E olhem só que interessante, hoje em dia, esse teste do placebo, né, esse tipo de experimento, ele é feito de uma forma que a gente chama de duplo cego. Ou seja, hoje em dia não é mais o médico que entrega o medicamento para o paciente, sendo ele medicamento normal, seja ele placebo. Não é mais o médico. Quem entrega é uma máquina. Por quê? Porque antigamente eles falavam que a mente da pessoa podia ser influenciada na postura que o médico entregou, em como o médico falou, o tom de voz. Então hoje em dia é uma máquina que entrega. E ninguém sabe se o medicamento é placebo ou se não é. Nem quem está entregando e nem quem está recebendo o medicamento. O único que sabe é o laboratório. E mesmo assim, tem um monte de pessoa que fica bem e começa a se curar tomando o medicamento. E aí vem a pergunta, né? É o medicamento que está curando? É o placebo que está curando? Não. Quem está curando é a própria mente da pessoa.
E tudo isso acontece por uma coisa que a gente chama dentro do nosso cérebro de condicionamento. E eu vou explicar esse condicionamento aqui para vocês. Olha só que interessante. Se eu pegar um monte de cachorrinho, eu tenho lá uma fazenda, tem um monte de cachorrinho. E aí eu faço o quê? Eu começo a tocar um sino, e aí depois que eu toco esse sino, eu coloco a ração. Aí os cachorros eles vão começar a associar. Nossa, que interessante, toda vez que ele bate o sino, ele coloca a ração. O que vai acontecer se num belo dia eu tocar o sino? O que os cachorros vão achar? Que eles vão comer, que vai ter ração. Então eles vão pular, vão ficar afoitos, vão ficar ansiosos, vão começar a salivar, porque eles associaram o sininho à ração. Então um estímulo, certo? Esse estímulo, que é o sininho, tem uma resposta, né? Então vamos lá. Qual que é, na verdade, qual que seria esse estímulo? Né? Explicando melhor. O estímulo é ração. Ração tem uma resposta que faz o quê? O cachorro salivar. Aí o que eu faço? Eu coloco o sino e em seguida coloco a ração. Então eu estou colocando o estímulo, que é a ração, mais um estímulo condicionado, que é o sininho. E aí tem uma resposta, que é o quê? O cachorro achar que vai comer, salivar, ficar afoito. E aí o que acontece? Se eu tirar o estímulo, que é a ração, e deixar só o estímulo condicionado, que é o sininho, o cachorro vai continuar achando que ele vai ter uma resposta, uma recompensa, que é a ração, que é matar a fome dele. Né? Essa é a recompensa, matar a fome é a recompensa. E a resposta é ele salivando. Então vejam lá a explicação novamente. Ração dá uma resposta, que é matar do cachorro, né? Dá uma recompensa, ele saliva e mata a fome. Eu vou lá e coloco o sininho. Sininho é um estímulo condicionado, mais a ração. Ele tem lá a salivação e mata a fome dele. Se eu tirar a ração e ficar só com o sininho, ele está tão condicionado que toda vez que eu bato o sininho, ele vai comer, que só de eu bater o sininho, o que vai acontecer com o cachorro? Ele vai achar que ele vai matar a fome e ele vai começar a salivar. Entenderam? Então, é um estímulo condicionado. Se eu fizer isso tantas vezes na minha vida, e como a gente é treinado, tomou tal remédio, melhora tal coisa, a partir do momento que eu estou tomando um determinado remédio, que eu já acho que aquilo vai melhorar a minha questão de saúde, eu melhoro. Então é um estímulo condicionado. Um estímulo condicionado que faz eu acreditar que eu vou melhorar. Mas, na verdade, esse medicamento, essa química, ela entra no nosso corpo para disparar outras químicas que fazem a gente se equilibrar e se curar. Mas será que dentro do meu cérebro e dentro das minhas células já não tem todo esse potencial de cura? Olhem só que interessante, eu não sei se vocês sabem, mas 98,5% do nosso gene, do nosso código genético, é uma parte do código genético, do DNA, que os cientistas, que os químicos, que os biólogos chamam de DNA lixo. O que é o DNA lixo? É o DNA, é a parte do DNA que não é utilizada no nosso corpo. Agora pensem aqui comigo. A natureza, o nosso corpo, ele é extremamente inteligente. Porque dentro do nosso DNA existe 98,5% que não serve para nada. A pergunta é, será que realmente não serve para nada? Ou será que cada um de nós encarnados só usa 1,5% do nosso potencial como ser humano? De cura, de transformação, de mentalização, de comunicação pela mente, de tantas outras coisas que a gente nem imagina, que a gente pode ser capaz de fazer. Olhem só como acontece esse condicionamento. Um outro exemplo desse exemplo aqui do condicionamento. Imagina que você vai lá e resolve dar uma palestra. Aí você vai lá e dá a palestra. Na hora que você está dando a palestra, você engasga, começa a gaguejar, começa a ter um monte de problema, o microfone falha e todo mundo começa a te vaiar,
começa a falar que palestra porcaria, que lixo, que não sei o quê, e você desce ali do palco da palestra. Aconteceu ali um estímulo, e depois ali um estímulo condicionado, que foi a vaia, que foi as pessoas falando que a sua palestra era ruim, tudo isso. O que vai acontecer quando você passar de novo perto desse lugar que você fez a palestra? Ou o que pode acontecer toda vez que você for convidado a subir no palco para dar uma palestra? Seu coração vai disparar, você vai ficar nervoso, vai começar a suar frio. Por quê? Você vai se recordar de tudo aquilo que aconteceu aquele dia lá com você, né? Com tudo aquilo que aconteceu. Então você vai ter uma resposta condicionada. É um trauma que gravou tão forte no seu corpo daquela experiência vivida que você vai achar que todo o seu futuro, ele vai ser igual ao seu passado. Então você começa a viver no passado, né? O seu futuro começa a ser o seu próprio passado. Então no momento presente, você já está vivendo o quê? O seu passado. E aí o que vai ser o seu futuro? O seu passado. Então o seu passado vira o seu futuro. Mas se você está achando interessante todo o nosso papo de hoje, eu vou pedir para vocês ficarem aguardando até a quinta-feira que vem, às 8 horas da noite, que a gente vai continuar explicando como que funciona essa questão do efeito placebo dentro de cada um de nós, que nada mais é que o nome científico, o nome que a medicina, o nome que a biologia dá, o poder que a fé tem em nossas vidas. Então, um forte abraço a cada um de vocês. Vou deixar aqui os meus contatos, que é o 11 9545 5262, e o meu Instagram, que é o @holoclínica com H no começo. Fiquem com Deus e a gente se vê na quinta-feira que vem. Você ouviu Saúde Integral, Corpo, Mente e Espírito em Equilíbrio, mais um programa da Rádio e TV Fraternal.